aula aí. Dessa vez, vamos para a introdução do posicionamento radiográfico. Então, uma aula introdutória para pegar conceitos fundamentais para embasar, né, o seu estudo do posicionamento radiográfico. Perfeito? Então, se ficou alguma dúvida ainda, né, quanto à terminologia, quanto a posicionamento, esta aula é para sanar essas dúvidas. Eu, como você pode ver, estou na cama ainda, né? Tá muito frio, nem saí das cobertas e ainda é muito cedo, então eu já fiquei aqui na cama. Então, se você estiver na cama ainda, é nóis. Tamo junto aí, viu? Vamos lá. Terminologia de posicionamento. Bom, quando a gente pega um livro de posicionamento radiográfico, você percebe ali que tem uma linguagem específica, né, para tratar da posição que o corpo vai permanecer para a gente produzir uma imagem radiográfica. Então, o estudo do posicionamento radiográfico é um estudo do corpo, da forma como ele permanece, da posição da parte, da incidência do raio central, que nós chamamos de técnica radiográfica, certo? Então, a gente faz todo esse estudo e tem uma linguagem, tem um jargão da qual a gente vai se familiarizar agora, né? Tem uma linguagem própria para tratar do posicionamento radiográfico. Frequentemente eu vejo os alunos aí interpretar a imagem no livro, né, na apostila, e ignorar o texto, por não entender alguma palavra, algum aspecto dali. Olha lá, então radiografia é uma imagem produzida com o uso do raio-x, certo? O raio-x e um receptor de imagem, tá? Então, produzimos uma radiografia. A forma mais tradicional, né, e antiga é por meio da película radiográfica ou filme radiográfico. Radiografar é o processo para produzir uma radiografia, né? Então, hoje em dia, não tem só radiografias sendo feitas em filmes radiográficos. Tem radiografia em filme e tem radiografia que é uma imagem digital, é feita por um método onde tem a digitalização daquela imagem. E ela é exibida num monitor. Então, isso a gente chama de imagem digital, radiografia digital. Receptor de imagem é o dispositivo que captura a imagem radiográfica ou detector, né? Seja ele ativo ou passivo, seja um detector que precisa ou não de energia para funcionar. Exemplo, um filme radiográfico dentro do cassete, ele é um detector passivo, né? Ele não tem um dispositivo acoplado à energia, né? Ele só reutiliza a energia do feixe de raio-x para gerar a imagem. Quando a gente pega um dispositivo digital, ele já tem um sistema, um microchips que precisam ali de uma energia para funcionar, né? Você pega um DR que precisa ali de uma corrente elétrica para funcionar, né? Então ele é um dispositivo que a gente chama de ativo, perfeito? Outros como o CR, a nossa radiologia computadorizada, o plate fotoestimulável, ele também é passivo, né? Ele é passivo até o ponto em que ele entra na processadora, que faz a leitura do plate, né? Então a imagem ela fica armazenada no plate fósforo, mas para essa imagem chegar ao computador ela tem que passar por uma processadora que vai fazer a estimulação daquele plate e colher a imagem dali. Então aí é um processo que também vai depender de energia. O dispositivo mais simples aí que a gente teve, mais antigo, é o filme radiográfico, né, por conta de não precisar de energia para ser processado. No entanto, ele precisa de químicos, né, para ser processado, uma câmara escura e químicos. Raio central, abreviado como RC, né, a gente não escreve raio central, normalmente a gente escreve RC,
é o feixe que é perpendicular, né? O feixe que é emitido do tubo que está perpendicular, ou o mais próximo disso, né? Os raios-x com menor divergência que sai da nossa ampola e vai em direção à parte de estudo, tá? Então, o raio central, ele determina o exame. O raio central estar corretamente posicionado, ele é o principal ali, né, do nosso exame. Então, é o feixe de raio-x perpendicular ou com a menor divergência que a gente consegue ali. Então, temos aqui um exemplo, ó. Produzimos uma radiografia. Vamos tratar de como esse corpo estava posicionado para gerar esse exame. Vamos tratar também de como os membros foram afastados para fazer esse exame, né? E qual foi a orientação que foi passada quanto à respiração para o paciente para fazer esse exame, certo? Tudo isso engloba aí o posicionamento radiográfico, técnica radiográfica, né? Sem falar que isso vai ficar ali para uma próxima oportunidade, a questão de fatores de exposição, né? Fatores de exposição como o KV, o MAS, né? Ou o MA e o segundo, coisas ou detalhes, né, sobre o gerador, sobre a corrente. Então, essas, esses parâmetros que vão ajudar, né, que vão produzir ali a quantidade e a intensidade de radiação, né, a energia adequada do feixe, nós chamamos ali de fatores técnicos, né, que nós manipulamos no painel de exame, eles vão ficar para uma outra aula, né, para uma outra oportunidade, tudo bem? Para nós conseguirmos também essa quantidade de contrastes, essa diferença dos tons aí, do cinza escuro, preto para o branco, né? Essa gama de contraste ela é conseguida através dos fatores técnicos e para isso nós precisamos de outra aula para determinar. Ficaremos aqui apenas no posicionamento radiográfico. Como é que ocorre aí o posicionamento radiográfico, né? Como é que ocorre isso num dia a dia? Bom, pulando a parte do pedido médico e da recepção do paciente, nós vamos ter que posicionar a parte do corpo, né? Posicionar o paciente e a parte do corpo alinhada com o receptor. Vamos aplicar medidas de proteção radiológica para fazer um bom exame. Vamos selecionar os fatores de exposição adequados para aquela exposição, para aquele exame, né? Vamos dar instruções ao paciente de como ele deve permanecer, como ele vai respirar, né? Ou não respirar, ficar em apneia. E depois, feito tudo isso, nós vamos ter o processamento da imagem, onde nós vamos conferir essa imagem, fazer ajustes, se necessário, e enviar para o sistema de arquivamento ou imprimir, né? Fazer uma impressão. Certo? Como nós vamos visualizar essa imagem radiográfica? Olha, para a gente visualizar a imagem radiográfica, nós temos que lembrar da posição anatômica. Então, a posição anatômica, a posição fundamental do estudo da anatomia é um indivíduo ereto, em pé, ortostático, com o peso distribuído em ambos os pés, o hálux apontado para frente, palma da mão em supinação, o olhar para o horizonte. Todas as radiografias, né, via geral, elas devem ser vistas na posição anatômica, né, como se o paciente estivesse de frente para nós. Essa é uma regra geral aí da interpretação desse exame. Tá? Então não importa ali como foi feito o posicionamento, quando a gente trazer para a visualização, quando a gente trazer para a nossa interpretação, ou do médico radiologista, do médico generalista, clínico geral, etc., isso tem que estar na interpretação em relação à posição anatômica. E aí nós vamos começar estudando as posições do corpo, né? Posições gerais do corpo. Então, o que são posições gerais do corpo, né? É uma posição que o corpo do paciente vai permanecer no momento ali da exposição. Exemplo,
Aqui, como o livro é uma tradução do inglês, eles usam algumas terminologias que, quando traduz, né, não há tradução literal, ficou desta forma. Mas eu vou trazer aqui também o termo mais comum para o português. Então, supino, né, o supino da posição do corpo em que ele cita é um paciente deitado de costas com o rosto para cima. É o que nós conhecemos como decúbito dorsal. Decúbito é deitar-se, né? Deitado sobre o dorso. Então, esse supino que está sendo citado como posição do corpo é uma é um decúbito dorsal, é deitado de costas com o rosto para cima, ao passo que prono seria o decúbito ventral, deitado sobre o ventre, né? Ó, deitado, apoiado sobre o abdômen, com o rosto para baixo. Ereto seria um paciente na posição vertical, de pé ou sentado ereto. E aí vamos ter os termos como recumbente, análogo ao supino, né? Ou seja, deitado em qualquer posição, prona, supina ou de lado. Então, recumbente dorsal, decúbito dorsal, deitado de costas, supino. Recumbente ventral, decúbito ventral, deitado com o rosto para baixo, prono. Recumbente lateral, deitado de lado, lateral pode ser esquerda ou direita, e a posição de Trendelenburg, né, que é um paciente em decúbito dorsal inclinado com a cabeça mais baixa que os pés. Né? É uma posição mais específica. Posição de Fowler é uma posição recumbente com o corpo inclinado, levemente, né, sentado levemente inclinado, com parte da cabeça mais alta que os pés, né? É um sentado inclinado. Tem vários níveis ali de Fowler, que é uma posição que o paciente fica normalmente no leito da UTI, né, da enfermaria, em que ele não está totalmente em decúbito dorsal, ele está inclinado. Posição de Sims, ou semi-prona, né, conhecido como posição de Sims, é um decúbito lateral específico, né, como esta forma aqui, ó, isso é a posição de Sims, onde uma perna ela é flexionada e colocada adiante, um braço flexionado e colocado adiante, o outro a posterior, uma posição para passar sonda retal, né, normalmente. Posição de litotômica, né, litotomia. Então é uma posição, o paciente está supinado, com os joelhos e quadril flexionados, conchas separadas e rotacionadas externamente. É parecida com a posição ginecológica. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, da posição específica para o corpo do paciente, né? Então, posição de Sims, o decúbito dorsal, Trendelenburg inverso, Trendelenburg clássico, jackknife, decúbito ventral, semi-Fowler ou simplesmente Fowler, ginecológica, tá? Então, são conhecidas também como posições cirúrgicas, né? Decúbito dorsal, supino, decúbito ventral prono. Posição de Trendelenburg e Trendelenburg reverso. Posição de Sims. Posição ginecológica. Agora vamos ser específicos quanto à parte que vai ser estudada do corpo, né? Então vão ser posições específicas que descrevem ali a parte mais próxima ao receptor de imagem. Tá? Então o paciente ele pode estar numa posição geral do corpo, em pé, deitado, sentado, mas agora a gente vai falar com relação à parte do corpo mais próximo ao receptor de imagem, RI. Então pode ser uma lateral, uma oblíqua, oblíqua posterior direita, oblíqua anterior esquerda, né? Vejamos. Então aqui nós temos o paciente ortostático com uma posição lateral direita, o lado direito encostando no receptor de imagem, em contato com o receptor de imagem, certo? Aqui o exemplo já mostra um paciente em decúbito lateral com a lateral esquerda sobre o receptor de imagem. Portanto,
posição específica aqui é a lateral esquerda, né? Já nesta aqui, a posição geral do corpo é ortostático, o paciente está em pé. E a posição específica da parte da região é uma oblíqua posterior esquerda, para uma incidência do raio anteroposterior. Anteroposterior, né? Uma oblíqua anteroposterior. Então, note que eu fiz a distinção entre a posição geral do corpo, ou seja, em pé, né? Ele está em ortostático, da posição da parte de estudo, que eu especifico o que está mais próximo do receptor. Essa posição é uma oblíqua posterior esquerda, e fiz a distinção também quanto ao raio central, que está sendo representado pelo campo de colimação e por essa marca no centro, né, do campo de colimação. Então, o raio central, ele é um raio central que entra de anterior, sai posterior. A posição da parte, posição de estudo, está numa oblíqua posterior esquerda. O corpo do paciente está em ortostático. Paciente em decúbito dorsal, posição oblíqua posterior esquerda. Incidência do raio central, entrando de anterior, saindo para posterior. Paciente ortostático, posição da parte, uma oblíqua anterior direita, incidência póstero anterior, PA. O raio entra de posterior, sai numa anterior. Temos aqui um decúbito ventral, paciente posição do corpo, decúbito ventral, oblíqua anterior direita. A posição, né, a parte anterior direita está mais próxima ao receptor de imagem. Tá? E aqui nós vemos ambas, né? O paciente está em ortostático, em posição oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda. Perfeito? Posição decúbito, né? Então, decúbito quer dizer deitar-se, literalmente, deitado, né? Então, temos, por exemplo, o decúbito lateral esquerdo, o decúbito lateral direito. No caso, a incidência AP, antero posterior, e aqui a incidência PA, póstero anterior. Então, as posições laterais, ou perdão, os decúbitos, decúbito dorsal e decúbito ventral, para uma posição, né, posição lateral do corpo. Então, o paciente está em decúbito dorsal, com a lateral esquerda próxima ao filme, uma incidência lateral, perfil é vista na imagem. Paciente de decúbito ventral, uma posição lateral direita, incidência lateral, perfil, tá? No caso, perfil direito, especificando o lado direito sobre o receptor de imagem. Trazendo novamente aqueles conceitos sobre planos, né? Os planos de secção da anatomia. Sempre lembrar. Desculpa. Sempre lembrar aí, pessoal, os planos da anatomia e fazer uma plena interpretação desses planos. O plano sagital mediano, né? O plano axial transverso e o plano coronal frontal. Tá? Então aqui eu trouxe o conceito, né? Para relembrar. Plano sagital é um plano longitudinal ou vertical que divide o corpo em parte direita e esquerda. Se esse plano divide o corpo perfeitamente no plano mediano, né, na linha perfeitamente que divide o corpo em metades iguais, direita e esquerda, nós podemos chamar de plano sagital mediano. Tá? E qualquer corte que seja paralelo ao sagital mediano ainda é um corte sagital.
Plano coronal é um plano também longitudinal vertical que divide o corpo em região anterior e posterior. E o plano horizontal, axial ou transversal, né, é um plano perpendicular aos planos verticais, aos planos longitudinais. Ele corta o eixo axial, né, ele corta os outros planos e divide em parte superior e inferior. O plano oblíquo, ele é angulado, né? Ele permanece entre os planos ali, angulado. Então, aqui nós temos uma secção transversa, né, ou axial do braço, e um plano oblíquo, tá? Secção, no caso, axial, né, um corte que a gente costuma chamar de axial, né, uma secção transversa, corte axial, coronal, um corte coronal e um corte sagital. Tá? Então nós estamos vendo aqui o plano mediano, dividindo aqui o indivíduo, certo? E nós temos marcada a superfície anterior ventral, superfície posterior dorsal. Note que o dorso do pé ele fica na região anterior do corpo, né, e a superfície plantar do pé ela é inferior. O dorso da mão, a palma da mão, né, então o dorso da mão ele é no plano dorsal realmente, a palma da mão é anterior. Termos referente às porções, né, da frente, né, de anterior e posterior. Então agora vamos falar aí sobre basicamente a parte específica ali de uma extremidade, né? Uma face da parte do corpo que está sendo estudada. Então, nós temos ali as partes que são posterior ou dorsal, né? Então, estruturas que estão, segundo o plano coronal, estão posicionadas ao dorso, são estruturas dorsais, né? Estão mais próximas ao dorso. Nós temos face anterior, estruturas que estão mais próximas à região anterior. Nós temos estruturas que fazem referência à planta do pé, à sola, né, do pé. Temos estruturas que estão ao dorso, tá? Ao dorso. O caso aqui tem que tomar cuidado porque o dorso do pé ele é anterior, né? Já o dorso da mão ele é posterior. Tá? Nós temos estruturas palmar, referência à palma da mão, que é equivalente à anterior ou ventral. Né? Então, são explicações a mais aí quanto à terminologia. Quanto ao movimento que o corpo faz, movimento da articulação, então, temos flexão e extensão, sendo a flexão a aproximação das extremidades da articulação e a extensão, o aumento da distância dessas extremidades. Né? No caso da cervical, nós temos uma chamada extensão neutra, que é a posição natural dela. Para frente, uma flexão ou hiperflexão, e para trás, uma hiperextensão. Né? Nós temos aqui no caso da articulação radiocárpica do punho, a hiperextensão ou dorsiflexão, quando vai sentido o antebraço, o dorso da mão vai sentido o antebraço. E nós temos a flexão aguda, né, que seria uma flexão palmar, quando a palma da mão se aproxima do antebraço. Comum chamar também de desvio o movimento do punho para o lado da una, sendo desvio unar, e para o lado do rádio, desvio radial. Lá no tornozelo, a articulação faz movimentos também de flexão e extensão, que são conhecidos como dorsiflexão, quando o dorso do pé se aproxima da canela, e flexão plantar, né, quando afasta o dorso do pé da canela. Temos movimentos de eversão, quando a sola do pé vai para fora, né, vai para roda externamente, né? E nós temos um movimento de inversão, quando a sola do pé ela roda ou ela vira a sua face, né, a sua planta do pé internamente, tá?
Então, eversão também é conhecido como valgo e inversão como varo. O ortopedista usa muito dessa nomenclatura. Também é comum, no caso do ombro, falar sobre rotação medial, quando o polegar se aproxima da linha média na rotação, e rotação lateral, quando o polegar se afasta da linha média em rotação. A abdução, um membro afasta da linha média, e a adução ele aproxima. Elevação, no caso da escápula, ela se eleva, sobe. Depressão, ela desce. Supinação, palma para frente, palma para anterior. Pronação, vira a palma para posterior. Alguns movimentos aqui da mandíbula, né? A protração, ela vai para frente, e a retração para trás. E alguns movimentos combinatórios, né? Combinados ali, de circundução, produzir círculos no ar, né? Tá? Termos sobre a relação, né? Não deixa de ser termos anatômicos de referência, né? Sobre proximidades em relação a alguma estrutura. Então, sempre lembrar que nós vamos usar a nomenclatura anatômica, né? Nós vamos ter que ter boas referências aqui para aplicar de forma correta o distal, o proximal, o cranial, o caudal, o medial e o lateral. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para mostrar o que é um raio sentido cranial, né? O que é um raio sentido cranial não é um raio que está apontado para o crânio, mas é um raio em que ele segue o eixo longo do corpo, no sentido longitudinal, até o encéfalo, né? Até a região da cabeça. O sentido de orientação desse raio é cranial, perfeito? Quando o raio segue o sentido da cauda do paciente, quando ele segue o sentido inferior, ele se chama caudal. Então, nós temos dois exemplos de incidência. Uma da região do crânio com o raio cranial, cefálico, e outra também da região do crânio com o raio caudal. Caudal, né? Sentido a cauda, também chamado de descendente, né? Que ele descende, ele está fazendo a descida do corpo do paciente, ou sentido podálico, sentido ao pé do paciente. Mais um exemplo, né? Região sacral, você tem o raio indo em qual direção aqui? Cefálico superior ou caudal inferior? Então, esse raio que está sendo representado aqui, ele vai sentido cefálico. Se eu continuar angulando ele, aumentar essa angulação, ele vai apontar para o encéfalo, para o crânio. Incidência radiográfica é um termo que descreve a direção, o caminho do raio central, o caminho do feixe de raio-x, né? E aí a gente tem a nossa incidência PA, AP, AP oblíqua, PA oblíqua, médio lateral, lateromedial. Então tem lá PA, AP, tem a PA oblíqua, a AP oblíqua, perfil, né, no caso, lateromedial, e o perfil médio lateral. Tem uma incidências também chamadas de ínfero superior, né, axial ínfero superior, axial súpero inferior. Tem as incidências, né, tangenciais, tangencia uma estrutura, passa tocando uma estrutura, né? Toda vez que a gente fala axial, estamos falando que o raio ele está angulado, né? Ele não está perpendicular, né? A rigor. Então, em alguma relação ali, ele demonstra para nós estar angulado, né? Não estar no eixo vertical verdadeiro. Incidência axial AP numa posição lordótica, né? Então tem algumas incidências que elas têm consagrados pelo uso
um outro nome, né? Uma nomenclatura própria delas. Então aqui é uma axial AP, não necessariamente porque o raio está angulado, mas pela posição lordótica, né? Vai dar uma projeção similar a esse raio angulado, né? Axial, essa angulação do raio, tá? Então essa aqui é uma posição chamada ápico lordótica. Então nessa posição o paciente vai dar uma vista, né? Vai ter uma incidência ali axial AP, porque o tórax do paciente está angulado devido a essa posição lordótica. Tem incidência transtorácica lateral, então transtorácica, né? Passando através do tórax, uma incidência lateral que passa através do tórax, também consagrada pelo uso, né? Incidências dorso plantar ou planto dorsal. Olha lá. Então, isso aqui é uma incidência planto, entrando na planta do pé e saindo no região dorsal do tornozelo, tá? Então, cabe bem essa planto dorsal, né, nessa região aqui para o estudo do calcâneo. Então, planto, entrando na planta do pé, saindo lá no dorso do tornozelo. Tem também a dorso plantar, quando entra no dorso do pé e sai na planta do pé. No crânio, a referência, por exemplo, ao osso, né? Parieto acantial. Acantio é um ponto antropométrico. Então você tem uma referência, o raio entrando no osso parietal, saindo no acantio, tá? Ou vice-versa, acantio parietal. O raio entra no acantio e sai no osso parietal. Incidência submento vértex, o raio entra submento, abaixo do mento e sai no vértex do crânio. O vértex do crânio é o ápice do topo do crânio, né? Vem em referência ali à geometria. Vértex é o topo do triângulo. Então, o vértex aqui do crânio seria o topo do crânio. O contrário também é verdadeiro, vértico submental, né? Então, entrando no vértex, saindo submento. Perfeito? E agora vamos aos princípios gerais ali do posicionamento para fazer essa avaliação aí se está bem feito, né? Vamos estudar aí os princípios desse posicionamento quanto a sua qualidade, né? Digamos assim, a sua qualidade. A anatomia demonstrada. Então a gente precisa que a imagem ela contenha todas as estruturas da qual se destina aquele exame, né, e com boa visualização. Posição, né? Posição. Então, se está bem centralizado a anatomia, se a posição ela está justa ao receptor de imagem, se a incidência está correta. Exposição. Aí estamos falando dos fatores de exposição ou técnicos, né? KV, miliamperagem, tempo, se eles estão adequados para o exame, se a latitude de exposição está correta, se a exposição foi feita otimizada com a técnica necessária para a boa visualização daquelas estruturas em mínima dose para o paciente, né? Marcadores de imagem quanto à lateralidade, que é importante a gente definir a lateralidade, a identificação do paciente, ter certeza que o exame é daquele paciente, ter certeza que a lateral direita é a direita, o membro direito é o direito, ou esquerdo é o esquerdo, né? Então, o marcador de lateralidade também ele é avaliado na qualidade do nosso exame. Olha lá. Então, marcadores de imagem e identificação do paciente devem estar sempre presentes, né? É essencial. Aqui no caso, temos um filme e um cassete, né, que é um método que nós chamamos de analógico, certo? Foi colocado aqui, marcando a lateralidade no nosso cassete, e isso aqui é um marcador já no filme, né? Quando pós-processamento dessa imagem sai no filme ali na região superior,
o nome do paciente, o seu ID, né, a data, a idade, etc. Então, alguns cassetes têm a opção de marcar após a exposição, e aí você vai numa maquininha, né, especial ali, e ela faz a marcação desta forma aqui. Outros podem ser marcados em cima, né, para separar a região ali superior direita do filme, né, ou para separar a região que vai ser marcada posteriormente o filme radiográfico, com a identificação ali do paciente e da lateralidade. Existem outros tipos de marcadores para outros tipos de exame, esses aqui são usados, né, no filme, na técnica ali analógica, como a gente viu, do filme radiográfico. E tem alguns, desculpa, e tem alguns customizados, né? Não muito popular no Brasil, mas existe esses marcadores customizados para cada técnico tecnólogo, né? Com as iniciais do tecnólogo responsável. Tá? Então eles podem lá ter o marcador esquerdo e direito com as suas iniciais, né? Bem legal. Quando a gente pensa em tórax, a identificação ela deve ficar no canto superior direito. Né? Quando a gente pensa lá no caso do abdômen, mais comum é o canto inferior direito. No Brasil, a gente estabeleceu, né, que a marcação é sempre do lado direito do paciente, tá? Sempre ao lado direito do paciente. Como o livro aqui de base, ele é norte-americano, né? Lá eles podem marcar, por exemplo, o lado esquerdo na radiografia desse que marque algum lado, né? Então, marcando o esquerdo ou o direito, tá valendo. Tá? No Brasil, o mais comum é, sim, sempre marcar o direito. Então, no caso do tórax, a identificação fica na parte superior direita. E no caso do abdômen, inferior direita, como está aqui ou aqui. Certo? Princípios gerais, regras gerais da radiologia. Sempre duas incidências, né? No mínimo duas incidências. Quando houver uma articulação, no mínimo três incidências. Tá? Então, isso é uma boa prática, né? É uma regra, né? Que a gente sempre vai fazer no mínimo duas incidências. Não existe ali, ou existe poucos exames da qual se justifique uma incidência única, tá? Existe poucos exames da qual são essa finalidade, né? Para a maioria dos estudos, principalmente pensando em traumatologia e ortopedia ali, sempre no mínimo de duas incidências. Quando se trata de articulação, no mínimo três incidências, para fazer um bom estudo daquela região, que seja compatível a um diagnóstico, né? Que seja compatível a chegar na solução para o paciente. Por que esses princípios são importantes? Porque uma imagem só, a gente vai ter uma sobreposição de estruturas anatômicas. O raio-x é uma imagem 2D. Então, todas as estruturas tridimensionais, elas vão sair sobrepostas em um plano, né? Em um plano 2D. Então, ocorre muita sobreposição. Com duas incidências, a gente consegue fazer a localização de lesão ou corpo estranho e determinar alinhamento de fratura. Olha só. Então, aqui na primeira incidência, a P constatou o corpo estranho, porém não sabe-se a profundidade. Agora sabemos a profundidade, uma vista a 90 graus da primeira, o perfil de joelho. E aí a gente conseguiu perceber que esse corpo estranho ele está superficial à patela. No caso aqui, uma fratura de tíbia e fíbula completa, que já está com o fixador, mas a gente quer controlar, né? O médico está fazendo controle sobre a proximidade dos fragmentos, saber se essa fratura está estabilizada e vai ter a sua regeneração completa e bem feita, né? Então precisa de duas incidências para ver o alinhamento dos fragmentos ósseos. Importante. Olha lá. Aqui é uma série para punho, né? Então punho tem várias articulações, as articulações intercarpais, né? Tem a articulação radiocárpica,
Então, é uma região com ossos curtos, pequenos ali que podem esconder alguma fratura no meio da sobreposição. Então, é indicativo, né? É um dos exames que pedem ali um mínimo de 3 incidências, né? Então, a gente teve aqui o nosso PA, oblíqua e o perfil, né? Tem algumas exceções? Sim, pode haver exceções, né? Pós-redução de fraturas, geralmente requer apenas 2 incidências para verificar o alinhamento da fratura. Pode ser, né? O estudo da pelve requer apenas uma única incidência AP, ao menos que haja suspeita realmente de uma fratura de quadril. Sim, então algumas exceções são vistas, né, no dia a dia, são documentadas aí na literatura que pode existir essas exceções, né? Outro exemplo é a radiografia do leito, aquela que a gente chama de rotina, que faz ali na rotina hospitalar. A do leito normalmente é uma exposição em AP, né?